E aí galera, tudo bem? Beleza? Joia? Hoje o canal História Fácil, comigo, com o professor Fernando, iremos tratar sobre cultura, mas iremos falar disso logo depois da vinheta. Meus queridos, minhas queridas, quando falamos sobre cultura, estamos falando de um conceito muito abrangente, porque simbolicamente podemos falar que cultura é tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem produz. Mas antes de começar, não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, beleza? Quando você olha o jovem hoje com o celular na mão, jogando, ou escutando uma música, escutando um ritmo diferente, você vai falar, nossa, que coisa chata. Ou em termos pejorativos como, você não tem cultura, muda essa cultura. Estamos usando o termo cultura de maneira pejorativa, vinculada ao senso comum. Quando falamos de cultura, tem que observar que cultura, de acordo com Marlene Shaolin, ela diz o seguinte: cultura é a criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelas quais uma sociedade define para si mesma o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. A cultura se realiza porque os seres humanos são capazes de linguagem, trabalho e relação com o tempo. A cultura se manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento e de arte, como vida religiosa e vida política. Olhando isso, cultura realmente é tudo aquilo que o homem produz. Cultura é tudo aquilo que o homem faz. Então, quando você agir ou pensar em agir assim, nossa, que cara não tem cultura, procura olhar o referencial. Qual que é o referencial? Estou falando da minha cultura ou da cultura do outro? Isso é bom se refletir. Porque quando falamos de cultura, temos que observar que existem dois tipos de cultura. A chamada cultura material e a cultura imaterial. Falamos disso no vídeo passado. Cultura material corresponde a objetos, às construções, às ferramentas e aos utensílios socialmente elaborados. É a expressão material da cultura de um grupo social ou sociedade. Vamos pegar, por exemplo, a questão do arco e flecha chinês. Tem diferença esse arco e flecha para o arco usado na flecha dos europeus, dos britânicos? Tem. O arco é o mesmo, mas a concepção de arco é diferente. A cultura é diferente. Tá? Estou falando de uma cultura material. Uma construção é a mesma que eu vou fazer na Europa? Não, não é. Então eu tenho que observar que a cultura material pode ser uma expressão de um grupo social. A mesma coisa é a chamada cultura imaterial. Diz respeito às visões de mundo, às leis, aos valores socialmente elaborados, é a expressão imaterial da cultura de um grupo social ou sociedade. Grupo social ou sociedade. E aí, devemos praticar dentro da cultura imaterial o respeito à variação cultural. Pô, professor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que vai fazer diferença? Você sabendo o conceito de cultura, isso vai te ajudar bastante a entender todo o universo que o ser humano faz parte. Quando falamos de cultura, é uma linha dentro da sociologia, tá? Não só da história, mas da sociologia, das ciências sociais, das ciências humanas, e até mesmo a cobrança e uma exigência dentro da avaliação do Enem. Entender a diversidade cultural de uma nação, de um povo. O Brasil, por exemplo, nós temos uma diversidade muito grande, iremos falar disso daqui a pouco, dentro do aspecto cultural. E essa diversidade de construções é diferente. Não só de construções, como hábitos. Eu sou aqui de Goiás. Aqui em Goiânia nós temos os locais com o maior patrimônio de arte arte decorativa, que é o centro de Goiânia, tá? Que são construções utilizando muitas formas geométricas nos parapeitos, janelas com as figuras geométricas, tá? Uma cidade que foi altamente planejada e que hoje sofre os transtornos de uma cidade que está crescendo, mas não quer dizer que Goiânia não tem cultura. Também não posso falar que em São Paulo não tem cultura, São Paulo só tem barulho. Não, mentira. São Paulo tem muita cultura, tem muito aspecto da cultura. Tá? A manifestação do povo paulista e uma cultura linda, como no Rio de Janeiro, como em Salvador, como em Mato Grosso, como no Rio Grande do Sul. Por que eu estou falando disso?
Porque quando eu vejo a cultura, você tem que entender a cultura na noção de diversidade. Porque a diversidade cultural, para dar constatação com a sociedade de diferentes elementos culturais, formas de agir, sentir, construir, expressar de maneira diferente. Cada grupo social tem um meio de se pensar diferente. Então, e hoje, minha preocupação como professor é justamente o jovem procurar julgar o outro, condenar o outro, sem se preocupar com aquilo que ele acha que é verdade, uma verdade absoluta. Não é bem assim. Nós temos que saber o que é o verdadeiro, o que é o falso, mas ao mesmo tempo respeitar a opinião do outro, respeitar a diversidade cultural do outro, a opção de escolha do outro. Quando pensamos na diversidade cultural, verificamos que os elementos culturais de cada sociedade fazem um sentido próprio no seu sistema cultural. Observa a imagem. Essa imagem eu coloquei de propósito. Nós temos vários grupos humanos com manifestações culturais diferentes. Então, quando observamos essa diversidade, essa variação cultural, observamos que existe um olhar diferenciado sobre cultura. Quando não entende essa diversidade cultural, é porque nós estamos partindo para um lado de ignorância e até mesmo de preconceito. É quando nós chamamos de etnocentrismo. Quando eu acho que a minha cultura é melhor que a outra. Hoje, na situação do Brasil, e meus 23 anos de sala de aula, eu vejo que muita coisa mudou, porque o jovem hoje observa-se que a sua verdade prevalece. O meu ponto de vista prevalece, a minha concepção de mundo é que prevalece, e a opinião do outro não prevalece mais. Meu, isso é bobeira. Você com essa ideia etnocêntrica, olha a imagem aí. Esse é o meu certo e esse é o meu errado. Pô, então, meu certo é esse, meu errado é esse, e o outro assim. Seus conceitos são estranhos. A questão do cartoon aí, da imagenzinha embaixo, é perceber quem na verdade está estranho. Porque quando o etnocentrismo ele age, ele não respeita a diversidade cultural. Olha o que eu coloquei aí. O estranhamento e o choque são compreensíveis como reação imediata em alguns casos. Quando, porém, passam da reação espontânea e consequente para a elaboração de formas de preconceito e discriminação, o etnocentrismo se torna uma prática condenável. Nós temos, por exemplo, na história da humanidade, vários acontecimentos que essa concepção etnocêntrica, que nós somos superiores a outra cultura, levou a consequências terríveis. Olhamos a história do Brasil, a concepção da superioridade do homem branco no Brasil no período colonial, no período imperial, e não vamos falar que até hoje sim. E aí quando você fala assim, o negro está lutando pelos seus direitos, tem que lutar sim. Não só o negro, mas toda a sociedade tem que lutar por uma igualdade social dentro dessa sociedade brasileira, porque nós somos uma sociedade com a maior diversidade cultural existente. Nós somos a maior sociedade que eu tenho um grupo sociais que formaram a cultura brasileira diferente. Né? Para quem quer compreender um pouquinho mais, procura ler a obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. E isso é importante. Olhar um viés da antropologia sobre a formação do povo brasileiro e entender como é que esse povo brasileiro age. Para poder, aí sim, você tem capacidade para discutir sobre o que vem a ser cultura. Além dessa cultura material e imaterial, podemos falar o quê? Existe cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Cultura popular, você já sabe. Produção cultural realizada com intenso viés comunitário e menos vínculo ao chamado mundo letrado. Gente, aí está a imagem da feijoada. Existem várias receitas de feijoada. Mas a feijoada aqui em Goiás é diferente, a feijoada no Rio de Janeiro é diferente. Ou seja, eu tenho uma concepção de uma cultura sobre feijoada. A mesma coisa, eu estava viajando para a cidade aqui próxima à minha família e nós descobrimos que a pamonha em regiões de São Paulo é diferente da pamonha goiana. Isso é interessante. É interessante esse viés, a diferença da cultura, tá, de uma região para outra, ainda mais no Brasil. Trata-se essa cultura popular de um universo em que a oralidade é a forma de transmissão mais corrente, com relação muito próxima com os ciclos naturais e com um sentido de tradição muito forte. No contexto da cultura popular, a repetição como tradição é um elemento de importância, até mesmo em termos de expressão de coletividade.
Então, uma dança, um ritual religioso, tá? Vamos pegar, por exemplo, na Igreja Católica, o ato de rezar o terço está vinculado a essa cultura popular. É um exemplo você poder citar, você poder lembrar. Um outro ponto é diferenciar a cultura popular da cultura erudita. Quando falamos de cultura erudita, observe, produzir para as camadas mais letradas e humanizadas da sociedade. É uma cultura de que tem um aspecto de elite, relações ao fato de haver um grau maior de formalização nessa produção. Aí eu coloquei a imagem de uma orquestra com violinos, com instrumentos musicais mais clássicos, que a ideia de cultura erudita é cultura popular. E aí existe aquelas pessoas que falam assim, a minha cultura é melhor que a minha cultura do outro é pior. Não. Cultura é uma criação do homem. Não existe a cultura melhor, não existe a cultura pior. Não há isso. Tudo é cultura. Tá? E por fim, entramos naquilo que nós chamamos de cultura de massa. E na cultura de massa, o conceito é básico e é um conceito que você pode utilizar numa redação, é um conceito que você pode utilizar na dissertação do Enem, tá? Na avaliação do Enem, na prova de vestibular, do VEST, concurso público. Cultura de massa dá-se do quê? É o fenômeno da iniciação e da própria produção em massa de objetos e artefatos, característica pela padronização cultural associada ao seu alcance, hoje planetário pelos meios de cultura de massa. O que quer dizer isso? Às vezes, eu não preciso daquele celular novo, mas como o outro tem e está próximo de mim, eu posso conseguir, eu posso comprá-lo. Então acaba sendo o que? A imagem está em cima aqui, ó. Essa imagem aqui em cima está mostrando o que? As pessoas marionete do consumo para poder ter mais. A cultura se torna mercadoria. Não, hoje eu vou comprar aquele carro 0, porque todo mundo tem. Eu quero aquela bicicleta topíssima porque todo mundo tem. Eu quero o computador de última geração porque todo mundo tem. Mas essa cultura de massa, observa essa tirinha aí, ó. Todo mundo conhece essa tirinha. Ela sempre aparece muitas vezes em questões de concurso, provas, os professores gostam de usar. Ó, use, compre, beba, coma, prove, o que ele pensa que nós somos e o que nós somos. Liga a televisão de novo. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. O que é a ironia dessa charge? Que essa cultura de massa, os meios de comunicação, consegue dizer para você o que você pensa. Pega o seu Instagram. Você vai observar, isso já foi tema de redação do Enem. Você vai perceber que aquilo que você está procurando, está buscando no celular, com certeza, que você está buscando, eles vão começar a repetir para você. Vai aparecer como propaganda, vai aparecer como meio, para cair na sua cabeça que você precisa de um novo produto, que você precisa comprar aquilo. E às vezes não há necessidade de comprar isso. Ok? Relação entre diversas formas culturais da sociedade. Podemos dizer que as diversas formas culturais interagem de várias formas no mundo contemporâneo, particularmente em função da verticalidade dos meios de comunicação de massa que atravessa a sociedade como um todo. Então essa verticalização, os meios de comunicação, as redes sociais possibilitam que nós tenhamos o quê? Uma maior produção cultural. E nesse contexto, dentro da tradição da sociologia, até meio da ciência histórica, o termo ideologia pode redescobrir vários sentidos. E um desses sentidos é a de visão ou concepção de mundo, ou seja, os valores e referências que nos orientam, percebemos ou não. Quando falamos essa concepção de ideologia, estamos falando da concepção de ideologia de Karl Marx, onde Karl Marx fala que ideologia é como concepção de mundo da classe dominante, criando uma falsa consciência dos fenômenos sociais e, portanto, como distorção da realidade. Na imagem abaixo, você observa o que? Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. A pessoa trabalha um ano na montagem e não sabe o que tem no final da linha de produção. Estou falando do processo de alienação. E você, que está assistindo esse vídeo? Nós estamos falando de cultura. Quantas pessoas você conhece que nós podemos falar que vive numa situação de alienação? Que vive numa situação que não sabe que está sendo manipulada? Cultura dominante ou cultura de massa? Outro ponto interessante que eu falo para meus alunos: quando falamos de cultura, temos que lembrar que tudo é cultura.
Põe isso na sua cabeça. Não existe cultura melhor, não existe cultura pior. E foi um prazer estar com você aqui hoje. E por hoje é só. Espero que tenha gostado sobre o conceito de cultura e seus tipos de cultura. É um vídeo mais curto, mas se inscreva no canal, dê o seu like. Estou aceitando sugestões, tá bom? Quer me seguir no Instagram? No Instagram, no final, na vinheta final tem @canal História Fácil, né? História Fácil, professor Fernando. Ok? Te espero lá. Até a próxima aula. Vídeos toda segunda, quarta e sexta. Um abraço para todos. Até a próxima aula. Beleza? Não se esqueça. Cultura, tudo aquilo que o homem produz e que sabe respeitar a cultura do outro.